Vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas. Vamos ver o que ela fala a nosso respeito, os planos de Deus que Deus teve para com o seu povo, os seus eleitos. E como sempre, eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e assim vamos aprendendo cada vez mais das Escrituras e também nos preparando, ou sendo preparado por Deus, através da sua palavra para nós chegar à vida eterna. Hoje eu quero estudar um pouco sobre Israel é a igreja de hoje? É uma pergunta que muitos têm feito e têm separado até Israel, que Israel é uma coisa, a igreja é outra. Então, nós vamos estudar através da Bíblia o que ela mesma diz a este respeito. Então eu quero começar lendo alguns textos. Eu vou começar com o livro aos Efésios, capítulo 2, verso 14 e 15. Eu quero ler para nós começar a nos certificar desse assunto que muitos têm dito que a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Vamos ver o que diz a Bíblia a este respeito. Então, como já disse, vamos ler o livro aos Efésios, capítulo 2, e verso 14 e 15, que diz assim: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. E continuando diz assim: Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consiste em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, o apóstolo está escrevendo, dizendo que a Senhor, no seu corpo da sua carne, ele desfez, derribando a separação, a inimizade entre os judeus e os gentios. Então aqui nós estamos vendo que quando na cruz do Calvário o véu se rasgou, ele uniu os dois povos, e dentre os dois povos a inimizade foi destruída, e levantado nele um resgate, para fazer dos dois um só povo, que pensasse o mesmo jeito, que cresce da mesma maneira, que confiasse no mesmo Deus. Então era isto que estava fazendo. E isso nós podemos ver através, lembrarmos de quando o apóstolo Pedro estava em Jope. E lá ele estava e de Cesareia foi mandado chamar, que ele tinha a palavra de vida eterna para o centurião e toda a sua casa. E o centurião, ele era gentil, não judeu. E esta ordenança fazia com que os judeus não entrassem na casa dos gentios. Era contra a lei. E esta era a inimizade que estava barrando, estava posta no meio de entre dois povos. E é o que o livro aos Efésios está dizendo, que na sua carne ele desfez toda esta inimizade, formando dos dois um mesmo povo. Agora não existe judeus sem pertencer à igreja, e não existe gentil sem estar ligado na oliveira. Quando nós vimos no capítulo 10 de livro de Atos, e depois na sequência o capítulo 11, Pedro, sendo o apóstolo, teve que dar uma série de explicação o porquê, qual a razão que ele entrou na casa daquele gentil. Se você
ler o capítulo 11 ainda do livro de Atos, você vai ver como Pedro expôs. E ali, agora, Pedro mostrou que o mesmo dom que foi dado para eles no dia de Pentecoste, o mesmo batismo que eles receberam no dia de Pentecoste, ele disse que na casa de Cornélio eles também receberam, e Deus não fez exceção de pessoas. Aqui nós estamos vendo que a igreja é formada de dois povos, o povo judeu e o povo gentios, fazendo parte da mesma crença, da mesma orientação, da mesma Bíblia, que um usa o outro também. Isto nós estamos vendo que aquela separação e inimizade foi desfeita na cruz do Calvário. Quando nós vamos para o livro aos Romanos, no capítulo 11 de Romanos, ela nos trata e nos mostra a mesma realidade. E no capítulo 11 e no verso 14 e 15, ou seja, 17 e 18, ele diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então agora o apóstolo está descrevendo uma situação que, quando foi quebrado em parte, isto é que Israel não aceitou a sua vinda, não recebeu o Senhor, dizendo até no livro de João, ele veio para que era seu e os seus não receberam, mas ele deu-lhe o direito de ser feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome. Então, agora ele passa a pertencer pela crença no seu grande e soberano nome. Então é o que Paulo está dizendo, que ele, a parte dos ramos foi quebrado, para nós sermos enxertados no lugar deles. E disse ele, não é o ramo que sustenta a raiz, e a raiz e a seiva, ela vem do tronco. E essa seiva que vem do tronco é que sustenta os ramos. Então, se nós fomos enxertados pela queda deles, pela rejeição deles, então nós não temos do que se gloriar. Então, é o que Paulo disse, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então agora nós estamos vendo que nós não podemos nos gloriar contra Israel, porque foi deles, de lá, que veio a nossa salvação. Nós temos que ser gratos que ele na cruz do Calvário uniu toda a humanidade, não desprezou ninguém, não deixou ninguém de fora, sem o direito de vida eterna. É aqui é que está o segredo da vida eterna. É não rejeitar a queda dos ramos, os ramos ser quebrados, porque nós não sobrevivemos fora do tronco, porque se formos enxertados, não é os ramos que sustentam o tronco, mas é o tronco que vem a seiva, e essa seiva
dá-nos a vida eterna. É aqui que nós precisamos entender o que o apóstolo está ensinando. Quando na cruz ele derrubou a barreira da separação. Quando nós estudamos a mulher samaritana, as suas palavras, ela disse uma coisa. Quando o Senhor pede água para ela no poço, ela disse: como tu, sendo judeu, fala com uma mulher samaritana. Ali, ela estava ciente que os judeus não se davam com o samaritano. Eles não se conversavam. Eles não tinham amizade. Eles não se congratulavam um com o outro. E a mulher reconhecia isto. Disse: como é isto? E Jesus faz a explicação. E é isto que o apóstolo está dizendo. A inimizade que fazia a separação. Ele desfez no corpo da sua carne e criou dos dois o mesmo povo. É por isso que eu hoje pertenço à vida eterna. É você, se pertence à vida eterna, é porque os judeus rejeitaram. Então, tu não tem direito de se gloriar e dizer e reconhecer e anunciar dizendo que judeu é uma coisa e a igreja é outra, porque o Senhor mesmo, através dos seus apóstolos, ele diz que destes dois povos, ele fez o mesmo povo, fez um só povo no corpo da sua carne. Aqui nós estamos vendo como Deus tratou os judeus e como ele uniu e trouxe a paz entre aqueles que eram inimigos, não tinham comunhão. É o que o apóstolo Pedro mostrou ali, naquele momento em que ele discursou lá para Cornélio, que eles receberam o mesmo dom, eles foram batizados no mesmo nome, eles receberam a mesma mensagem, eles creram no mesmo Deus. Quando nós lemos ainda no verso 24 do capítulo 11, ele diz assim: porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então agora o apóstolo está dizendo que contra a natureza nós somos enxertados no lugar, na oliveira verdadeira, sendo nós zambujeiro. Então, se ganhamos o direito de nós sermos enxertados na oliveira verdadeira, mesmo sendo zambujeiro, ele disse: olha, quanto mais eles que são o natural da oliveira serão enxertados de volta na verdadeira oliveira, porque eles são de lá. É de lá que eles são. O concerto foi feito com ele, a promessa foi feita para ele. Então, é isto que nós, no decorrer da leitura, nós vimos que Paulo disse: olha, eu quero vos dizer que Deus não rejeitou o seu povo. Deus não abandonou as suas promessas. Mas eis que quando eu tirar os seus pecados, limpar os pecados de Jacó, então todo Israel será salvo. É o que disse o apóstolo, porque eles são os naturais.
Eles são da oliveira verdadeira. Eles pertenciam a Ele, por isso eles retornarão para o seu lugar. E nós não temos que se gloriar e nem se opor naquilo que Deus decidiu. Porque senão nós vamos dizer que Deus fez coisa errada. E eu não creio que Deus faz nada errado, mas Ele fez tudo dentro dos seus planos e não deixou, não esqueceu do povo gentil que vivia fora de Israel, e Ele ligou na oliveira verdadeira. Por isto hoje nós podemos dizer: não há Israel sem igreja, não há gentil sem Israel. Então eles passaram a viver na mesma fé, no mesmo ensino, no mesmo reconhecimento, que agora, por isso Jesus, Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Ele não disse para Israel estar com ele. Ele disse para aqueles que nele cresce, aqueles a quem servisse a ele. Então ele não excluiu os gentios. Aqui nós aprendemos que a igreja nasceu no dia de Pentecoste, que foi feita ou foi vinda dos judeus, e dos judeus para os gentios foi unida, como disse Paulo aos Efésios, aquela no corpo da sua carne ele uniu os dois povos, e hoje pertence ao mesmo Deus, e serve e viverão com ele todos juntos, porque a inimizade lá na cruz do Calvário encerrou-se aquela inimizade, e hoje são todos amigos e pertencem à mesma promessa. Então é isto que estamos aprendendo e respondendo à pergunta: Israel é a igreja de hoje? Então nós podemos ver que todos fazem parte do mesmo Deus, da mesma igreja, e na ressurreição todos ressuscitarão para estar com o Senhor, e isto para sempre. Que Deus os abençoe, Deus os anime, e eu continuo pedindo, continuo se inscrevendo. Você que não está inscrito, dê o seu like, ative o sininho, e vamos continuar servindo ao Senhor e estudando a nossa Bíblia Sagrada, que ela é que traz a verdade para nós. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.